Os Exilados da Capela, livro da editora Aliança, de autoria de Edgar Armon. Os Exilados da Capela. Capítulo 12, Sete, o Capelino. Sete, o Capelino. Vimos no capítulo 10 qual a significação simbólica dos primeiros filhos de Adão, Caim e Abel. E diremos agora que, do ponto de vista propriamente histórico ou cronológico, a descida dos exilados é representada na Gênese pelo nascimento de Sete, o terceiro filho de Adão. Como diz o texto, gerou a sua semelhança conforme a sua imagem. Bom, tinha Caim e Abel. Caim mata Abel, vai para a terra de Nod, onde ele edifica uma cidade, onde ele dá prosseguimento à sua descendência. E agora tem Sete. Quem é o Sete? Isto é, aquele com quem ele mesmo, Adão, se confunde, ele é análogo. Então, Adão e Sete são bem próximos um do outro, bem semelhantes. Porque gerou a sua semelhança conforme a sua imagem. Sete era tal qual Adão. Já não era igual a Caim e nem como Abel. Era uma condição diferenciada. Se Adão, como no símbolo, representa o acontecimento da descida, a queda das legiões de emigrados, e os dois primeiros filhos, o caráter dessas legiões, Sete, no tempo, representa a época do acontecimento. Época essa que, no próprio texto, está bem definida com o seguinte esclarecimento. Então, a índole de Caim e a índole de Abel marcavam um grupo que descia à terra conforme a descendência ética e moral de cada um de si mesmo. Os homens, então, começaram a evocar o nome do Senhor. Isso quer dizer que a geração de Sete é a de espíritos não já habitantes da terra, os das raças primitivas, bárbaros, selvagens, ignorantes, virgens ainda de sentimento e conhecimento religioso, mas outros diferentes, mais evoluídos, que já conheciam seus deveres espirituais, sua ligação com o céu, espíritos já conscientes de sua filiação divina, que já sabiam estabelecer comunhão espiritual com o Senhor. Então, Sete, ele já tinha uma característica mais religiosa, mas não queria dizer que eles eram bons. Então, a gente vai vendo Sete, a geração de Sete eram grupos de espíritos que, ao encarnarem, já começavam a invocar o nome do Senhor, já começavam a pensar em Deus com mais veemência, com mais fé, com mais caracterização. Porque pensar em Deus todos pensavam, mas não de uma forma mais definida, com a noção melhor do que seria Deus. Por tudo isso aqui, Moisés, como se vê no texto, desenvolve, em primeiro lugar, a genealogia de Caim, e a interrompe logo para mostrar que ela não tem seguimento. No capítulo 4, versículo 8 a 24. Nela, não só refere a profissões, crimes e castigos, para deixar claro que só se trata de demonstrar o temperamento, a capacidade intelectual e o caráter moral dos indivíduos que já formaram a corrente de Caim das legiões de exilados. Então, a corrente de Caim eram pessoas intelectualizadas, mas más, conforme está na Gênesis. Como já dissemos, ao passo que desenvolve em seguida a genealogia de Sete, a saber, a dos exilados em geral, enumerando-lhes as gerações até Noé e prosseguindo daí adiante sem interrupção, como a dizer que dessa linhagem de Sete é que se perpetuou o gênero humano, cumprindo-se assim a vontade do Senhor, quando disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então, o grupo de Sete é a linhagem que Moisés vai descrever. Era um grupo que já tinha uma caracterização diferente das anteriores. Tinha também tecnologia, inteligência bem desenvolvida, mas eles tinham um diferencial. Eles tinham mais fé, tinham mais respeito a Deus. Então, a descendência de Caim era guerreira, ia para conquistar, para desbravar o ambiente por onde eles iam.
pegaram toda aquela região da Ásia e foram desbravando, foram em direção à Europa, em direção à Índia, e aquela região entre Índia e Europa, chamado povo indo-europeu, eles é a característica de Caim, aqueles desbravadores e pessoas pouco espiritualizadas, com pouca ideia de Deus. Já a descendência de Sete, árabes e judeus, já são pessoas mais voltadas para Deus, que procuravam pensar mais em Deus. Questão de evolução, estava todo mundo no mesmo balaio, por isso que vieram para a Terra. Apenas uns se desenvolveram mais no desenvolvimento tecnológico, eram espíritos mais, não só intelectualizados, mas com aptidões para desenvolver tecnologia, talvez já até trabalhavam com tecnologia lá em Capela. Lógico que trabalhavam, né? Senão não teriam desenvolvido a tecnologia aqui. E os outros eram espíritos mais voltados para a religiosidade, mais voltados para outros valores, embora também tinham conhecimento tecnológico. E tem. E aqui nós vamos ver que são etapas evolutivas que nós vamos nos entrelaçando. E como os espíritos migram, conforme você vai se espiritualizando, automaticamente você vai entrando para as tribos mais espiritualizadas. E aqueles que eram menos espiritualizados eram mais espiritualizados aqui, eram levados para os menos espiritualizados, para com essa mesclagem espiritual, todos pudessem evoluir. Então, essa evolução, ela se dá em vários aspectos. Vai espírito para o lado menos espiritualizado e vai em espírito para o lado mais espiritualizado, ou seja, quem estava na região do Egito, Arábia, Israel, aquela região do Oriente Médio, já tinha noção muito grande de espiritualidade e iam reencarnar entre os indo-europeus para espiritualizá-los, porque a característica é do espírito que vai reencarnar. A cultura impera demais, a cultura tem uma influência terrível, mas a índole do espírito vai ter também uma grande influenciação para começar a transformação. E aí, esses espíritos mais aguerridos, mais briguentos, mais turrões, mais desbravadores, vinham para aquela região, reencarnar ali e receber esse influxo de religiosidade. Logicamente que cometiam alguns crimes fora dos padrões que eles estavam acostumados, mas a Terra era simplesmente de expiação, então você expiava. Ia lá, aprontava, depois chicote na próxima reencarnação, ia para um local onde você ia reparar, e assim esses espíritos iam, e por incrível que pareça, tem espírito que teve uma encarnação lá atrás, fez tanta besteira, consciência pesada, preso nas regiões infernais até hoje, ou por muitos anos. Nós tivemos o caso do João Hélio, que segundo algumas cartas psicografadas, ele ficou 1000 anos no plano espiritual por causa de torturar cristão. Aliás, mais de 1000 anos. Em regiões, na grande maior parte desse tempo, em região infernal, sendo torturado por aqueles que ele torturava. Aí a gente vai olhar para o mundo e falar assim, meu Deus, quanto trabalho ainda há para fazer? Quanto precisamos ajudar a desenvolver os sentimentos? Sentimentos de amor, sentimento de fraternidade, de compaixão, de perdão. Então, é um trabalho ainda gigantesco. Tem judeus que ainda, espíritos no caso, que ainda estão presos na ideia que tinha antes do Cristo. Ou seja, há mais de 2000 anos ficam presos àquela hipnose. Para eles ainda estão procurando a terra prometida. Outros ainda estão esperando o profeta, porque nem sabiam que Jesus tinha vindo, que desencarnaram antes, ficaram perambulando pelo mundo dos espíritos. Então, o trabalho na Terra, o trabalho de espiritualização da Terra, ainda vai ser muito longo. Infelizmente, os trabalhadores são poucos. Por isso, compartilhe esses vídeos, faça ele circular. Quanto mais nós estudarmos, mais a gente vai conquistar espiritualmente. E aí vem outra parte importante. Se você está estudando, você está ligado a mais ou menos 4 espíritos. Dentro da sua casa tiver mais umas 3 pessoas, 12.
Esses 12 vão trair mais 12 e assim vai fazendo uma sequência geométrica de esclarecimento de espíritos. Por isso que é importante a gente estudar, por isso que é importante a gente compartilhar. Porque a gente vai tendo as informações, vai compartilhando as informações, todo mundo vai parando para pensar sobre o assunto e vamos começar a entender condições que a vida traz para nós, para aprendermos mais sobre a questão dos exilados. A questão, nossa, nós somos exilados. Nós estamos aqui há milhares de anos. Ah, mas e aqueles que chegaram por último? Você já falou num estudo aí atrás, que tem alguns que estão tendo a primeira encarnação na Terra, mas estão perambulando pelo universo há milhares de anos. Aportaram a Terra, mas se não se espiritualizar, o que vai fazer? Se não se espiritualizar, o que eles vão produzir de útil, espiritualmente falando? Certa vez um espírito, que foi um cosmonauta, Yuri Gagarin, ele estava conversando e disse que a grande preocupação dos visitantes de outros planetas que vêm à Terra, ele fala assim, como está a evolução de vocês? Como os nossos jovens estão se espiritualizando? E o que ele tem para dizer? Ainda são muito rebeldes. A maioria nem sequer para pensar que tem um espírito, ou que é um espírito, que é o melhor entendendo, e que vai prestar contas a Deus de todos os seus atos. Então nós temos que procurar pensar de uma forma melhor. Questão 1019 do Livro dos Espíritos. Quando que a Terra será habitada por espíritos bons? Quando nós formos melhores. Quando a maioria for realmente boa. E aqueles que forem maus, ou se convertem ao bem, ou fogem espavoridos de vergonha. Vamos fazer a nossa parte bem feita, vamos fazer bem feito o dever de casa. Frutificar e encher a terra não é simplesmente produzir filhos físicos, mas, acima de tudo, espiritualizar aqueles que caminham conosco. A passagem referente a Noé, naquela narrativa, simboliza o juízo periódico de Deus, que, como já dissemos, ocorre em todos os períodos de transição, em todos os fins de ciclos evolutivos. A separação dos bodes e das ovelhas, o expurgo de gerações degeneradas, acontecimento espiritual, a que o Divino Mestre também se referiu mais tarde no Sermão do Monte, quando disse em relação aos tempos vindouros, que são os nossos. Então vai estar sempre vindo o tempo, nós estamos sempre nos aperfeiçoando, procurando sempre aprimorar mais os nossos sentimentos, porque os tempos virão, os tempos chegarão, os tempos nos convidam a sermos melhores. Esse juízo periódico é toda hora cada fase que nós tomamos consciência, nós teremos condição de ficar aqui na Terra? Você vai aceitar nascer sem braço, sem perna, sem orelha, sem olho, sem língua? Tem alguém que vai te aceitar nessas condições mutiladas? Porque não são um ou dois médicos, são vários médicos que já falam, as portas estão fechando. Não está tendo mãe com a renúncia de ter um filho defeituoso. E aí, eles têm que ir para planetas que suportam essas vibrações pesadas em outros níveis para se purificarem. Mas vão ficar lá mais 100 mil anos? Mais 20 mil anos nesses planetas infelizes? Então, o trabalho que nós devemos fazer, o trabalho que nós devemos desenvolver em nosso íntimo, para nos fazermos melhores, para procurarmos aperfeiçoar e crescer, leva um certo tempo. E aí nós temos que procurar olhar bem para o nosso coração, olhar bem para como nós podemos agir e procurar, então, trabalhar intimamente para nos fazer melhor. E quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória,
e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Aí, fazendo essa grande separação, essa grande aparte, para que cada um siga para o seu caminho segundo as suas possibilidades. E, logicamente, que Jesus está fazendo essa seleção constantemente. Só que, em vez de ir para fora do planeta, cada um vai para um lugar, para outro, vão se adequando dentro das possibilidades de procurarem crescer e de se melhorarem espiritualmente. É um trabalho constante de Jesus junto da espiritualidade superior que o ajuda nessa peneira, nessa separação, para colocar cada um no seu devido lugar. E alguns vão estar em situação muito difícil perante a justiça divina aqui na terra. Essa promessa de Jesus de separar os bodes das ovelhas é muito importante, é muito interessante nós entendermos. As ovelhas estão sempre unidas, estão sempre obedecendo ao pastor e também obedecem a sua líder, o líder do grupo. Quando a gente vê esses comportamentos dos animais no mundo animal, esses vídeos, o que acontece quando as ovelhas se veem ameaçadas por alguma fera? Elas se fecham num bolinho e nem mesmo os leões vão lá. Eles se afastam e esperam que alguma desagarre. Então só vai ser pego pelo inimigo as ovelhas que se desagarrarem do grupo. E aquelas que estão ali juntas, elas estão unidas para se defender, estão unidas por um ideal, manter a vida. No caso das ovelhas. Por isso Jesus usava os animais. Quando ele fala nos bodes, se tem um grupo de cabritos, uma manada de cabritos, ao perceberem que vem o inimigo, eles debandam, salve-se quem puder. Então, se o leão escolher um deles, aquele que ele escolher, ele vai correr atrás até pegar, mas eles vão se debandar. Mas, em compensação, se você pegar um e tentar matar na frente deles, eles vão te atacar. Então, assim, os bodes esperam o problema acontecer para que eles tomem uma atitude. As ovelhas tomam atitude antes do problema acontecer. E aí nós temos que estar sempre atentos para entender por que Jesus fala sobre isso. Entrar em manadas de porcos, cair na água e morrer afogado. Os porcos, eles destroem tudo. O porco, ele não tem aquele sentimento de preservar nada, ele sai destruindo, ele vai comendo, quer deixar pela frente, e indefinidamente vai ficando grande, gordo, pesado. E vai destruindo, até que ele acha um predador. Por outro lado, o porco é simbolizado por pessoas de má vida que não estão nem aí para nada, querem destruir. Não consegue nem pensar em si, que se você pensar em si, você não vai destruir. Então, o porco é aquele que não tem compromisso com o objetivo futuro. E, logicamente, que a passagem que tem na Bíblia, que entrou na manada de porcos e cai na água e morrem afogados, é que aqueles espíritos foram reencarnar em pessoas de uma vida. E quando a pessoa conta na cidade que os espíritos falaram, que pediram a Jesus para mandá-los ir reencarnar, incorporar em porcos para caírem na água, e é por que as pessoas fizeram? Cai fora daqui, não te queremos aqui mais. Que todo mundo sabia que as mulheres iam engravidar daqueles espíritos que obsediavam o gadareno. Então eles não queriam aqueles espíritos ali. Mas ao invés deles falar assim, poxa, já que nós vamos receber esses espíritos, vamos ficar com Jesus aqui para ver se eles melhoram, então uma melhorada neles, a gente dá uma evangelizada neles. Não, essas pessoas se comportam como porcos mesmo. Vamos atacar para ele ir embora e vamos continuar a nossa vida do mesmo jeito. Não vamos modificar nada. Então todos esses padrões, todas essas reações, esse jeito de agir que cada um de nós temos, cada um de nós tomamos posturas e ações uns com os outros e uns contra os outros, é que vai fazer a diferença se a gente vai continuar aqui ou se a gente vai sair daqui. Como você tem agido dentro do seu grupo? Você pensa em fazer o melhor para todos ou você só quer levar vantagem para você? Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar
meio que perdidos. Bom, ficou repetido, mas esse tópico é muito importante para nós. Para entendermos essa questão do capelino, dos exílios constantes, nós temos que entender que essa mensagem de Jesus é fundamental para entendermos se vamos ficar, se não vamos ficar, ou se teremos que passar por reencarnações dolorosas, que ele fala que para os bodes terá pranto e ranger de dentes. E para os bons serão recebidos no reino dos céus. Pode ser que num dado momento na Terra os bons se afastem, deixa aquele panelão de espíritos pervertidos, maus reencarnados, estrebuchando aqui para se depurarem, e aí, passada aquela tempestade, volta os bons a reencarnarem novamente. Pode também ser assim. Porque Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Bom, ele disse das ovelhas e os bodes. Certo? Então, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Mas e os bodes? Vão ficar ou vão se apartar para outro planeta mais inferior à Terra do que a Terra? Que a Terra é ainda um planeta muito inferior. Um dos mais inferiores do processo cósmico que está em torno de nós. A humanidade daquela época tocou um acontecimento desses, com os cataclismos que então se verificaram, que mais para adiante relataremos. Então, naquele momento, em épocas recuadas, teve grandes cataclismos que provocou uma grande cisma, uma grande separação. Muitos espíritos partiram para outros locais. Porque quando tem um grande cataclismo, grandes terremotos, maremotos, tsunamis, tempestades muito fortes, que há um desencarne coletivo, existe ali uma transformação de consciência. Então, não quer dizer que eles irão sair dali para outro planeta, que vão para um planeta inferior. Eles estarão passando por um momento trágico, desencarnando de uma forma trágica, para então despertarem para um outro nível de inteligência, um outro nível de entendimento, de compreensão, para seguir o processo reencarnatório de melhoria e de aperfeiçoamento. Então, antes da gente falar assim, vai acontecer isso, lembre-se que a lei divina é de misericórdia. Às vezes ela é dura, firme, mas é para te educar. Da mesma forma, se teu filho quer enfiar o dedo na tomada, você não vai deixar. Você vai procurar orientá-lo, vai deixar tomar uma atitude menos dolorosa. Ou então cria um mecanismo de ele tomar um choquinho menor. Não é isso? Para que ele aprenda que aquilo lá é muito perigoso, pode matar. Então nós temos que criar mecanismos que ajude a pessoa a ter mais cuidado com ela mesma. E nós, como espíritas, temos que ter muito cuidado para não fazermos certas afirmações que choquem aquele que não é espírita. Mas sim, as afirmações têm que ser esclarecedoras. Vamos pegar o exemplo da Indonésia, o tsunami da Indonésia. Para alguns, morreu 350 pessoas. Para outro, morreu 350 mil pessoas. E mais 300 mil desaparecidas. E, segundo alguns dados, foram 1.200.000 pessoas que morreram. Se morreu 1.200.000 pessoas, esses espíritos foram para onde? Deus simplesmente pegou 1.300.000 pessoas assim e deporta? Mas quantas pessoas boas estavam ali? Então, nós fomos informados através de um livro que chama Transição Planetária, que naquele momento que teve a tsunami, a extensão onde teria as grandes calamidades, as grandes mortes, já tinha uma equipe de resgate com as barracas montadas, os médicos, os enfermeiros, o pessoal da segurança, todo mundo preparado, os padioleiros para transportar os corpos, porque o espírito, quando morre assim, é como se ele estivesse vivo no corpo físico. Ele está lá desmaiado, sentindo-se afogado, porque ele está carregando ainda a ilusão do corpo físico. Então, naquele momento, grupos de espíritos pegam aqueles que morreram, levam para as barracas, para os hospitais de campanha, que está tão em moda falando agora, levam para esses hospitais de campanha, faz os primeiros socorros e cada um, segundo as suas obras, é ajudado, é socorrido e amparado. Assim como alguns
desceram para regiões inferiores, outros ascenderam para regiões muito superiores. E a grande maioria vieram reencarnar no Brasil. Porque, naquele momento, ao desencarnar numa catástrofe, já tem várias pesquisas, principalmente do professor Ian Stevenson, mostra que quando você morre de uma forma trágica e violenta, você reencarna lembrando da vida passada, principalmente se a reencarnação for rápida. E tem um estudo feito por um delegado que quem reencarna menos de 5 anos daquele período nasce com a mesma impressão digital. Se quiserem pesquisar, pega aí as crianças que nasceram no Brasil de 3 meses a 4 anos e 11 meses, certo? Porque aí vai dar os 5 anos, 4 anos, 11 meses e 29 dias após aquele acidente, e vê, compara as digitais e certamente vai se achar muitas pessoas parecidas com as mesmas digital. Fica aí a pesquisa para quem quiser fazer. Então, nós temos que prestar bastante atenção para não falarmos aquilo que não deve. E muitos serão cientistas, muitos serão inovadores, e todos nascem com muito equilíbrio. Uma vez eu olhei para uma criança e o espírito disse assim: essa criança morreu no tsunami e reencarnou aqui. Aí eu comecei a conversar com os pais da criança, com a criança também. Falei: você gosta d'água? Adoro água. Mas você tem vontade de tomar um banho no mar? Tenho. E se vê uma onda muito grande, você tem medo? Não. Aí eu: mas não tem medo de uma onda muito grande, tipo um tsunami? Não, mas quando vem da tsunami, tem um sinal antes. A água se afasta muito, aí a gente corre. Ela aprendeu. Falei: mas onde você aprendeu isso? Ah, meus pais estavam vendo. A criança devia ter uns 5 anos. Ela falou: não, meu pai estava falando comigo, quando a gente for à praia tem que prestar atenção nisso. Quer dizer, o pai assistiu um documentário, entendeu que a água se afasta e vem, e passou para a criança não tem medo de água, só sabe que se a água começar a se afastar, ela tem que correr. Então, foi todo um preparo, foi todo um trabalho, que para você talvez pode ser é uma besteira você falar isso, tudo bem. Cada um faz o seu julgamento, mas é importante nós entendermos que alguns podem ter pânico, pavor de água. Não quer nem pensar em ir na beira do mar. Enquanto outros, quanto essa criança, queria na praia, queria estar lá, sabendo que se a onda se afastasse, tinha que zarpar da beira do mar. Então todos nós temos que prestar atenção nesses detalhes, procurar entender e termos todos os mecanismos de defesa contra nós mesmos, porque é a nossa consciência, é aquilo que a gente faz que vai repercutir se a gente é ovelha ou se a gente é bode. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e nos fortalecendo para que possamos crescer e nos aprimorar e aperfeiçoar para a grande caminhada, para a grande jornada evolutiva que precisamos empreender em benefício nosso e da nossa comunidade espiritual e também da humanidade inteira, encarnada e desencarnada. A partir do momento que a gente começa a mudar, muitos mudam. Nós somos o reflexo de muitos e refletimos também as condições mentais de muitos. Segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Os Exilados da Capela, um livro de Edgar Armon. Editado pela Editora Aliança. Editoraliança.com.br é o site onde você pode encontrar este e muitos outros livros. O estudo foi feito por mim, Gelson Garcia de Carvalho. Muita paz, muita luz e que Jesus esteja sempre nos abençoando e nos envolvendo em todo por sempre.